Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para este sabadão, dia 17 de agosto aí galerinha, dia de muitos jogos. Separei aqui 38 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Blaine vs Düsseldorf. A equipe do Blaine aí nos últimos 5 jogos, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Düsseldorf aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bremen, 1 empate e 1 vitória do Düsseldorf. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bremen. O jogo de ambas equipes marcam. Dortmund vs Augsburgo. A equipe do Dortmund aí vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Augsburgo aí, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 derrotas aí, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Dortmund, 2 empates e 1 vitória do Augsburgo. Partida que podemos cravar vitória do Dortmund. O jogo de ambas equipes marcam. Freiburg vs Mainz. A equipe do Freiburg é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Mais aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 empates e 3 vitórias do Mais. Partida que podemos cravar vitória com empate do Freiburg. O jogo de ambas equipes marcam. Leverkusen vs Paderborn. A equipe do Leverkusen aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Paderborn vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Leverkusen, 1 vitória do Paderborn e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Paderborn com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Wolfsburg vs Köln. A equipe do Wolfsburg é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Köln aí vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Köln e 1 do Wolfsburg. Partida que podemos cravar vitória com empate do Wolfsburg. O jogo de ambas equipes marcam. Mönchengladbach vs Schalke. A equipe do Mönchengladbach é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Schalke vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Mönchengladbach e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Mönchengladbach. O jogo de ambas equipes marcam. Brasileirão Série A, Corinthians vs Botafogo. A equipe do Corinthians aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Botafogo aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Botafogo e 2 vitórias do Corinthians. Partida que podemos cravar vitória com empate do Corinthians. O jogo acima de 1 gol e meio. Fortaleza vs Internacional. A equipe do Fortaleza é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. A equipe do Internacional aí vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí, 4 vitórias do Internacional e 1 do Fortaleza. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Internacional. O jogo de ambas equipes marcam. Atlético Paranaense vs Atlético Mineiro. A equipe do Atlético Paranaense aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe do Atlético Mineiro vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Atlético Mineiro. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Atlético Mineiro com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Vasco vs Flamengo. A equipe do Vasco aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Flamengo aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Flamengo. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Vasco com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Grêmio vs Palmeiras. A equipe do Grêmio é uma equipe que vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Palmeiras. Partida que podemos cravar vitória do Grêmio com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Série B, São Bento vs Paraná. A equipe do São Bento é uma equipe que vem de 2 derrotas,
2 empates, 1 vitória. O Paraná vem de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marca ou vitória com empate do São Bento. Sport Recife vs Botafogo de São Paulo. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que vem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Botafogo vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo de São Paulo, ou jogo acima de 1 gol e meio. A América Mineiro vs Cuiabá Sport. A equipe do América Mineiro aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cuiabá aí vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Cuiabá com empate, ou jogo acima de 1 gol e meio. La Liga aí da Espanha, Celta Vigo vs Real Madrid. A equipe do Celta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Real Madrid aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Real Madrid. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, ou jogo acima de 2 gols e meio. Leganes vs Osasuna. A equipe do Leganes aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. O Osasuna vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Leganes e 2 do Osasuna e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Leganes, ou jogo acima de 1 gol e meio. Vila Real vs Granada. A equipe do Vila Real aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Granada vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Vila Real e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Vila Real, o jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 1, Nantes vs Marseille. A equipe do Nantes aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Marseille vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, jogo acima de 1 gol e meio. Metz vs Mônaco. A equipe do Metz aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Mônaco vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Mônaco e 1 vitória do Metz. Partida que podemos cravar vitória com empate do Mônaco, o jogo acima de 1 gol e meio. Nimes vs Nice. A equipe do Nimes aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Nice vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Nice e 1 do Nimes. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 2 gols e meio. Toulon vs Dijon. A equipe do Toulon é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. O Dijon vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Dijon. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1 gol e meio. Inglaterra e campeonato inglês, Arsenal vs Burnley. A equipe do Arsenal é a equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória no tempo regulamentar, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. O Burnley vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Arsenal. Partida que podemos cravar vitória do Arsenal, o jogo de ambas equipes marcam. Aston Villa vs Bournemouth. A equipe do Aston Villa é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Bournemouth aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Aston Villa e 1 do Bournemouth. Partida que podemos cravar vitória do Aston Villa com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Brighton vs West Ham. A equipe do Brighton é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O West Ham vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Brighton, 1 do West Ham e 1 empate. Partida que podemos cravar, jogo de ambas equipes marcam ou vitória com empate do West Ham. Everton vs Watford. A equipe do Everton aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. O Watford aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória do Everton com empate. O jogo de ambas equipes marcam.
Norwich City versus Newcastle. A equipe do Norwich City aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Newcastle vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Newcastle, 2 empates e 1 vitória do Norwich City. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam ou vitória com empate do Newcastle. Southampton versus Liverpool. A equipe do Southampton é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Liverpool vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no tempo regulamentar, 1 derrota nas penalidades e 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Liverpool. Partida que podemos cravar vitória do Liverpool com o jogo acima de 1,5 gols. Manchester City versus Tottenham. A equipe do Manchester City é uma equipe que vem de 4 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 1 empate, e 1 vitória nas penalidades, outro empate nas penalidades e 1 vitória nas penalidades, 1 derrota nas penalidades. A equipe do Tottenham aí vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Manchester City e 1 vitória do Tottenham. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City, o jogo acima de 2,5 gols. A Argentina Superliga Racing Club versus River Plate. A equipe do Racing Club aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. O River Plate vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates, 1 vitória nas penalidades, 2 vitórias nas penalidades e 1 vitória no tempo regulamentar. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do River Plate e 1 empate. Partida em que podemos cravar a vitória do River Plate com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Brasileirão Série C, Botafogo da Paraíba versus Náutico. A equipe do Botafogo da Paraíba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Náutico vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Botafogo e 3 vitórias do Náutico. Partida que podemos cravar a vitória da equipe do Náutico com empate, o jogo acima de 1,5 gols. A equipe do Náutico aí tem que vencer essa partida aí para estar brigando por essa liderança. Imperatriz versus Ferroviário. A equipe do Imperatriz aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Ferroviário vem de 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Imperatriz, o jogo acima de 1,5 gols. ABC versus Sampaio Corrêa. A equipe do ABC aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Sampaio Corrêa vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Sampaio, 1 do ABC e 1 empate. Partida que podemos cravar jogo de acima de 1,5 gols, ou ambas equipes marcam. Chile, primeira divisão, Universidade Católica versus Everton. A equipe da Universidade Católica vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. O Everton vem de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da Universidade Católica, 1 do Everton e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da Universidade Católica, o jogo de ambas equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Milionário versus La Equidade. A equipe do Milionário aí nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O La Equidade vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Milionário, 1 do La Equidade e 2 empates. Partida que podemos cravar a vitória do Milionário com empate, o jogo acima de 1,5 gols. A América de Cali versus Águilas. A equipe do América de Cali aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Águila vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do América de Cali, 1 empate e 1 vitória do Águila. Partida que podemos cravar vitória do América de Cali com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Tolima versus Once Caldas. A equipe do Tolima é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Once Caldas vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Tolima e 2 vitórias do Once Caldas. Partida que podemos cravar vitória do Tolima com empate, o jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 2, Lens versus Le Havre. A equipe do Lens aí é uma equipe que vem de 4 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos aí apenas 1 derrota. O Le Havre vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota na penalidade e 1 derrota no tempo regulamentar. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Le Havre. Partida que podemos cravar a vitória do Lens com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Holanda, Eredivisie, Venlo versus Ajax.
A equipe do Venom aí é a equipe que vem nos últimos 5 jogos de 3 vitórias e 2 derrotas. O Ajax vem 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Ajax. Partida que podemos cravar vitória do Ajax. O jogo acima de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite deste sabadão. Até o próximo vídeo aí. E tô lembrando a vocês que tô deixando o link aí na descrição do nosso Instagram e do grupo do WhatsApp grátis. Valeu!